Tamires, e quanto tempo tu já está no mercado, formada, trabalhando? Formada, 3 anos e meio, vai fazer 4. E já está aí com um know-how grande de conhecimento para poder contar pra gente. Nossa! Grande. Como eu digo, eu já sempre fui muito metida, né? Então, ainda antes de me formar, eu já tinha pequenas reformas, projetos de interiores, algumas coisas que eu sabia que a lei me permitia fazer. Então, quando eu me formei, eu pretendia me dedicar somente para projeto arquitetônico, abrir um escritório sozinha com esse foco. O nome da minha empresa era o meu nome, né? Eu imaginei dar a cara a tapa mesmo. A pessoa não contrata uma empresa, ela contrata a mim. Então, eu me coloquei à frente porque eu sou um pouco centralizadora. Eu participo do início ao fim do processo, eu não consigo delegar, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, isso tem, claro que tem um lado que te sobrecarrega, né? A gente que trabalha na área de consultoria, mas tem um lado que o cliente gosta quando a pessoa tá ali. Eu sei porque eu tenho uma pessoa que foi muito tempo meu colaborador aqui, hoje ele não tá tendo mais tempo, até assumiu aí uma nova jornada aí, e ele trabalhava com energia solar, e ele dizia assim, ó, que a coisa que as pessoas mais gostavam, que no dia que ele colocava as placas solares, os funcionários, ele estava ali, sabe? Exato. Então é aquela... Porque vincula, como a Tamires disse, vincula o nome dela, vincula a empresa a ela, e uma vez que eu contrato a empresa, eu quero ela. E aí e depois disso, no início, isso é maravilhoso, porque dá aquela certeza de quem está contratando ao teu trabalho. A questão é no ponto que ela está agora, que é o crescimento, a expansão. Né? Isso. Então, isso depois a gente começa tendo um problema bom, né? A gente classifica o que não é problema bom ou o que é problema bom. Nesse caso, é um problema bom que a gente tem que saber como administrar, né? Eu preciso ter o carimbo da Tamires com a execução das pessoas que trabalham hoje dentro do escritório. Mas isso a gente vai tocando com isso, o tempo a gente na conversa. Vai falando sobre isso, porque é importante, né, a gente abordar desde do início. Claro que tem, eu sempre digo que o crescer, ele não é tão difícil. O mais difícil é quando tu cresce e aí sim, tu tá aqui no topo e agora, o que eu faço? Para que lado eu vou? Porque a subida é mais fácil, mas quando tu começa a chegar lá, tu já tem um grande número de clientes, já tem um nome no mercado, aí sim que começa, né? Porque, e começa a cair tudo em cima. Aí tem que realmente começar a delegar, né, Rafael? E então tu acaba pegando esse ponto do negócio, né? Que foi o crescimento, que é aquilo que tu sempre quis, que o business crescesse, que se tornasse referência dentro desse mercado, e aí tu começa a analisar que áreas eu vou trabalhar. Então, dentro dessa análise dessas áreas que tu vai trabalhar, tu não vai conseguir trabalhar o todo sozinho. Então, tu acaba buscando pessoas para trabalhar contigo, mas essas pessoas que trabalham, tu tem que ter elas fazendo a tua linha. E a gente está falando numa questão de criação, né? Então, o projeto arquitetônico é um projeto de criação. É verdade. Então, as pessoas que desenvolvem esse trabalho têm que desenvolver dentro desse perfil que é o inicial da Tamires, que é a fundadora e trabalha direto com esses projetos, né? Perfeito. Não, é impressionante, assim, eu vejo que ela tão jovem, porque muitos arquitetos, não só arquitetos, várias profissões aí, né, que demoram para deslanchar, né, e ela, graças ao trabalho que ela vem fazendo aí, com excelência, aí já está aí com uma carteira de clientes muito grande. Mas fala um pouquinho do teu escritório, como é que tu desenvolveu, né, quem trabalha contigo, quem é teu time, hoje tu tem uma equipe, né? Porque no início a gente até começa um pouquinho mais devagar a gente, mas daqui a pouco tem que começar a ter mais pessoas para auxiliar, né, Tamires? Eu me formei então, e aí, como eu tinha te comentado, adotei o meu nome pessoal, né, à frente do escritório,
Primeiramente porque eu não sabia para que área eu iria me direcionar, porque como eu te disse, eu me formei gostando de todas as áreas. Olha que legal. E aí a gente acaba vendo que no dia a dia isso é inviável, né? Que quem faz de tudo não faz nada com excelência. Tem que ter foco. Então eu acabei no ano de 2015 também assumindo a frente de um condomínio horizontal de residências, que é o condomínio Real Parque. Olha que legal. Então, eu passei a ser responsável pelas análises de projetos. Alguns eram meus, outros eram de colegas, mas eu tinha aquele trabalho de acompanhamento de obra, de evolução de obra, de revisar recuos, índices, o que era permitido ou não pelo estatuto. E aquilo acabou me direcionando para um público que me procurou e que me exige, né, dedicação para essa área de construções de residências. Olha que legal. Então, a gente começou desenvolvendo somente projeto arquitetônico, fiz isso para alguns 5, 6 clientes, e eu tinha um ciúme muito grande quando eu ia visitar uma obra que o projeto era meu, mas a execução não. Então, eu comecei a agregar ainda mais funções no escritório. E como eu tenho essa participação muito direta com o cliente, eu ficava envolvida nessa fase de projeto em que tu entrevista todos, né? O marido, a esposa, às vezes, se for um solteiro, mora com a mãe, tu acaba te envolvendo com a família toda. Os filhos, e cada um tem as suas exigências. E aí tu cria um envolvimento com a família que quando tu entrega o projeto é uma satisfação, né? Ver a alegria deles. E eu também adotei por trabalhar a parte mais moderna, como eu digo, da arquitetura, que é a parte de 3D e vídeos. Então, a família recebe o vídeo da residência, né? Eles passeiam dentro da residência, abrem os seus dormitórios. E isso causou uma segurança para o cliente, porque eles chegavam até mim com o receio aquele de fazer obra é pepino, o dinheiro termina antes da obra, tu não consegue ter certeza de nada, tu não sabe se está adiantado, se está atrasado. Então, ficou uma coisa bem segura. O último estágio que a gente apresenta é planta, porque planta serve para técnico. Então, a gente reúne a família toda, apresenta em vídeo, altera cores, fachadas, a vegetação, a família conhece a casa de dia, de noite, onde o sol entra. E aquilo terminava no momento em que eu entregava o projeto. E eles ficavam mais um ano envolvidos na construção daquele sonho em que o meu escritório não tinha alcance para participar. E aí entrou a parceria, então, com o Rafael para a gente conseguir, daqui para diante, ficar mais essa etapa envolvida com o cliente. Então, eu fico, às vezes, 1 ano e meio a 2 anos envolvido com a mesma família. Mas isso é muito legal, sabe por quê? Porque faz toda a diferença. E como a gente colocou ali no tema, a casa própria é um sonho, né? Quem não quer realizar o seu sonho? E outra coisa que tu falou, assim, que me marcou muito, a questão da planta, né? Eu me lembro que quando eu construí o prédio ali da Estilo Campeiro, que é meu ali o prédio, quando eu recebi aquelas plantas eu não entendia nada. Eu olhava de quadradinho, né? Daí eu não entendia, tá, mas isso aqui não é pequenininho? Eu dizia, não, isso aqui é grande. Tá, mas isso aqui, o que? O pé direito, não, sabe? E eu fiquei muito na dúvida. E com o 3D, não, tu já visualiza, tu já enxerga, tu já vê como é que é, né? Tudo. E outra coisa, poder também fazer essa interação com os familiares, né? Porque a casa é o lugar que a gente menos fica, né? Porque a gente trabalha fora, mas quando a gente chega em casa, a gente quer curtir a casa da gente. Tem que ser uma coisa que é prazerosa, chegar em casa e sentar na cadeira que tu gosta, enxergar os arbustos que tu gosta, os vidros, enfim, né? Ter aquela visão, né? Todos esses detalhes. E o importante também é a questão do espaço, né? Porque muitas vezes a gente acaba perdendo, as pessoas dizem, não, eu vou fazer o mesmo, né? Aquela coisa, não vou gastar. E depois, no fim, gasta mais aquele barato que sai caro, porque perde espaço, não sabe como organizar, né, o projeto. Eu já vi vários casos de pessoas conhecidas, não, eu mesmo vou fazer, eu vou comprar, eu compro uma revista lá, Cláudia, Casa Cláudia, não sei o quê, e depois termina e tem que chamar um arquiteto para poder organizar, e aí sai mais caro, né? Sai mais caro, exatamente. É que tudo isso que a gente está falando, quando a gente fala do projeto arquitetônico, tu faz um planejamento, entende? Então, tu planeja o ambiente da casa que tu quer da forma que mais vai servir para a família, né?
Então, antes de tu botar dinheiro, de fazer a construção, tu tá planejando. E essa parte de planejar, como a Tamires disse, ela tem que conversar com todo mundo da família. E aí eu faço uma pergunta, quem é que toma a decisão, Tamires? O homem ou a mulher? A gente tem um padrão de família em que o dormitório a gente sorteia, né? Entre os filhos. Porque tem sempre a briga de qual filho vai ficar com o maior dormitório e qual o filho que vai ficar com a sacada, qual o que não vai. A maioria das famílias adota que o mais velho escolhe. Mas já tem famílias mais modernas, assim, com livre-arbítrio maior, eles sorteiam. Porque aí a gente acaba sempre deixando um agradinho para cada filho, né? Às vezes a menina tem um quarto um pouquinho maior para ter aquele closet que a mulher pede. Às vezes o menino, daí ele tem aquela sacada para mostrar aquela imponência, que ele é o homem da casa. E aí a gente acaba agradando todo mundo sem ter conflitos. O homem, geralmente, ele só se preocupa com o buraquinho da churrasqueira. Só. Ele escolhe o tijolinho do buraquinho da churrasqueira, o tamanho da churrasqueira, e o restante ele diz, tem razão, amor. Tem razão, amor. E aí? E assim a gente vai se envolvendo. Mas assim é melhor. Né? Mas nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso.